Oi pessoal, tudo bem? Então nas aulas anteriores a gente viu como entender e como fazer o cálculo da autocorrelação, da CMB, né? E depois, na última aula, a gente viu como fazer a expansão de uma função em termos de multipolos, polinômios de Legendre. Nessa aula a gente vai juntar tudo isso e aplicar a CMB. A gente vai calcular a expansão da autocorrelação da CMB em termos de multipolos. A gente vai entender a CMB em termos de tamanhos, grandezas angulares, que são esses multipolos, né? Conforme a gente viu nas outras aulas. Na próxima aula, na aula 12, no tema 12, né? Daí nós vamos compreender fisicamente o que significa a expansão que a gente vai encontrar, tá? Então essa aula ainda vai ser uma aula bastante numérica, uma aula bastante matemática, para a gente poder ter a informação, entender como encontra essa informação para interpretar isso tudo fisicamente. Então, nesse tema 11, a gente vai fazer a expansão da CMB em multipolos, como eu disse para vocês. A gente, na verdade, vai pegar a correlação que a gente calculou numa aula anterior, né? Vamos pegar essa função de correlação e vamos transformar essa função para isso daqui, olha, que é a flutuação da temperatura em termos das escalas angulares ou dos momentos de multipolo, tá? Então é isso que a gente quer poder encontrar esse gráfico, porque esse gráfico aqui que a gente vai conseguir interpretar fisicamente e tirar significado físico das escalas de flutuação da CMB. Muito bem. Para fazer isso, então, a gente vai usar o que a gente encontrou na aula passada, que é expandir uma função f de x qualquer em termos de polinômios de Legendre. A gente viu que para isso a gente pode escrever essa função como um somatório, né? E os coeficientes dessa expansão aqui são encontrados através dessa integral. A gente fez toda essa conta na aula passada, eu justifiquei para vocês isso daí. A gente quer aplicar isso daqui para CMB, então no contexto da cosmologia. Na cosmologia, se usa essa equação aqui, só que levemente modificada, para que ela... cada área aplica de uma forma, né? Os cosmólogos modificam um pouquinho. Não é difícil de entender porque, na essência, é a mesma coisa. Olha só, na cosmologia a gente usa essa função desse jeito. Ao invés de ter uma f de x, a gente já vai escrever direto uma c de alfa, que é a autocorrelação em função do ângulo, tá? Então, ao invés de ter uma f de x de entrada, a nossa entrada vai ser a c de alfa. A correlação, ou autocorrelação, onde alfa é esse ângulo aqui que a gente calculou naquela outra aula, tá? Então, C de alfa vai ser um somatório de coeficientes vezes o polinômio de Legendre. Primeiro tem um 4π aqui na frente, que é uma normalização, não interfere muita coisa. Uma coisa que muda é esse termo 2L mais 1 que está aqui na frente. Na definição que a gente usou na outra aula, né, que é a definição normalmente encontrada nos livros de matemática, esse termo ele faz parte do coeficiente na hora que a gente calcula a integral. Mas de uma forma ou de outra ele sempre faz parte desse coeficiente AN, ele é uma parte do coeficiente. O que os cosmólogos fazem é tirar esse cara daqui e jogar na frente do AN. Então eles tiram esse 2n mais 1 de dentro do coeficiente, colocam ele separado do coeficiente, tá? O nosso coeficiente, ao invés de ser AN, nós vamos chamar de C de L, tá? Então o valor do AN aqui a gente chama direto CL, tá bom? E aquele termo vem aqui. Como ele está aqui, você pode ver que ele não aparece na integral que calcula o C de L, que antes ele aparecia na integral que calculava o AN. Então ele foi retirado daqui e colocado na frente, deixando de fazer parte, de ser próprio do AN, tá? Então ele fica separado do AN. Então o AN não carrega mais esse termo 2L mais 1 aqui, tá bom? E ao invés de chamar de AN, como eu disse, a gente chama CL. E o polinômio de Legendre continua aqui, só que em vez também de usar a variávelzinha n como subscrito, né? A gente usa o L, tá? Por uma razão tem a ver com os harmônicos esféricos, que eu mostrei rapidamente na aula passada para vocês, que não são relevantes para esse curso aqui, tá? Então, só uma questão que normalmente a gente usa o L aqui. Mas é uma questão, você pode pensar que isso é só uma questão de letras, tá? Cuidado só que esse L parece o número 1 aqui, né? Mas nessa fonte aqui, né? Eles são meio parecidos, o 1 e o L, mas não é, tá? É L. Um detalhe importante nessa conta é que antes a nossa função era toda escrita em termos de uma variável x que variava de -1 até 1, tá?
Antes, toda a nossa definição dos polinômios de Legendre foram escritas assim. Uma variável x que ia de -1 até 1. Só que agora a gente está trabalhando com variável que é um ângulo. Um ângulo que varia de 0 até 180. Então a gente não vai trabalhar com o ângulo em si, mas com o cosseno desse ângulo. Por isso que o polinômio de Legendre aqui, ele aparece como calculado como uma função de um cosseno de um ângulo. Seria o cosseno de alfa, seria o x. Tá? Então, o cosseno de alfa é que varia de -1 a 1, porque que é o x, né? Porque o alfa em si é um ângulo que vai variar de 0 a 180, tá bom? Então, a gente escreve até a integral em termos desse cosseno de alfa, o diferencial do cosseno de alfa, tá? Se você diferenciar o cosseno de alfa, vai surgir para você aqui um seno de alfa e tal, tá? Mas, enfim... A gente vai, na verdade, na hora que dá de entrada para a nossa transformada, você já vai ver isso no programa, a gente não vai dar de entrada o valor da correlação em função do ângulo, 0, 1, 2, 3 graus ou radianos. A gente vai calcular o cosseno. Cosseno de 25 graus, cosseno de 50, cosseno de 75. Então vamos ter a correlação e o cosseno. O cosseno é o x já, tá? E assim a gente calcula a mesma integral que está aqui, só lembrando desse detalhezinho aqui. Só que os cosmólogos também, quando fazem o gráfico, não estudam o CL diretamente. Não é assim que a gente olha, tá? Então esse gráfico aqui não é o gráfico do CL, da transformada, tá? Esse gráfico aqui, em função do L, né, do multipolo, né? Esse gráfico, na verdade, é o gráfico do delta quadrado T, onde o delta quadrado T, tá, é dado por essa expressão, L mais 1 sobre 2π vezes o CL. Tá? Isso é importante também, porque tem esse fator ali, L mais 1 multiplicando o CL. Tá? Quando a gente faz esse gráfico aqui, o que nós chamamos de flutuação de temperatura é isso daqui, tá? Então é importante que não é como antes a gente fez o gráfico do AN, tá? Então a gente precisa ficar atento na hora que faz os gráficos. Pois bem, então vamos fazer essa conta. Essa conta está sendo feita no programa 11A. Então o programa 11A está aqui, olha. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui para você. Já está aumentada a fonte aqui. Então está aqui no programa 11A. No programa 11A tem muita coisa, quer dizer, não é no 11A que tem muita coisa, é no 11B que tem muita coisa. O 11B que é um programa grande que a gente vai conversar devagarzinho sobre ele, tá? O 11A tá aqui. Vamos fazer essa conta aqui do 11A. No programa 11A, a gente faz o seguinte, eu dou de entrada o valor da autocorrelação já calculada, porque ela demora para fazer essa conta, né? A gente fez numa outra aula. Mesmo na outra aula eu não fiquei esperando com vocês, eu dei o valor já da autocorrelação. Então eu vou dar como arquivo de entrada a correlação. Ó. Esse arquivo correlação.dat, que eu vou deixar lá para vocês também na pasta, é o que a gente encontrou na nossa aula, tá? Então eu dou de entrada esse arquivo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que calcular essa integral aqui. Então eu vou dar de entrada esse C de alfa. O que eu vou fazer é essa conta aqui, olha. Com o C de alfa, que eu vou dar de entrada, eu vou calcular, né, essa integral para vários valores de L. Então eu pego L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, vários valores de L. Para cada um deles eu calculo a integral encontrando o CL. Depois eu vou poder fazer o gráfico a partir disso daí. Então é isso que está sendo feito aqui, olha só. Então, como eu disse, o arquivo de entrada tem o ângulo, mas eu não vou trabalhar com o ângulo, eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo. Então, a integral é feita em termos do x, que é o cosseno, tá? Por isso, eu já calculo aqui, olha, eu recebo de entrada o valor da temperatura, o valor de t, que eu chamei de θ, podia chamar de alfa, né? Na fórmula, no slide eu chamei de alfa. Calculo o x, e agora vamos calcular as potências. Então aqui eu vou precisar calcular um certo número de potências, de polinômios de Legendre, 0, 1, 2, 3, não sei, muitos, tá? Então, por exemplo, eu estava calculando aqui 501, mas vou botar 300, você pode fazer a conta quanto quiser. Eu vou para cada potência que eu calcular, né? Para ser coerente aqui eu devia estar usando L, inclusive, né? Para cada potência eu vou calcular o polinômio de Legendre nos vários pontos, tá?
vou multiplicar o polinômio de Legendre pelos coeficientes pelo valor de autocorrelação que eu encontrei. Então, se eu encontrei a autocorrelação, né, essa curva aqui, digamos que eu tenha calculado essa curva em 1000 pontos, né? Então, eu vou calcular o polinômio de Legendre de ordem 0, de ordem 1 também em 1000 pontos, vou multiplicar os dois e vou calcular essa integral aqui, usando o método de Simpson, que a gente já tinha feito antes nas outras aulas. O resultado é um número. Esse número é o valor do coeficiente, tá? É o valor do CL. Então, essa integral aqui que eu estou fazendo, o número é esse CL. E aí a gente pode guardar esse número, tá? Mas antes eu vou calcular essa potência aqui e depois eu vou fazer o gráfico. Então, o gráfico do delta T quadrado, tá? Então, fazemos esse gráfico aqui. E o gráfico vira uma coisa maluca. E esse é um ponto crítico no nosso curso, inclusive. E eu espero que desse ponto crítico você entenda que dá para aprender muita coisa. Esse gráfico não tem nada a ver... não tem nada a ver com esse gráfico bonitinho que a gente tá encontrando aqui, né? São duas coisas diferentes. Deveria ter dado esse gráfico. Bom, a gente pode ver, né, que tem vários momentos de multipolo aqui, vai até 2500. A gente está calculando em 300. E o máximo está aqui antes, né? Se a gente aumentar a potência dele aqui, não vai resolver grande coisa também, tá? Não vai resolver grande coisa. Ele ainda dá errado, tá? Tem um pico aqui em 400, o pico no outro gráfico lá, se você for ver, o pico está em torno de 200, tá? A gente vai olhar isso mais em detalhe na próxima aula. Parece que a gente está com a nossa função de autocorrelação errada, mas a nossa função de autocorrelação não está errada, porque a gente calculou na outra aula e ela era consistente com outras funções de autocorrelação. Tinha inclusive do trabalho, né, do Diniz, tinha uma função de autocorrelação lá, que a gente fez o gráfico. A gente pode calcular aqui o gráfico com a função de autocorrelação do Diniz e também vai dar errado. Também não dá nem perto do que deveria dar ali, tá? Se a gente pegar outras funções, né, de autocorrelação que você encontra pela internet, todas as que eu encontrei dão errado. Mesmo elas tendo a mesma cara, elas tendo o mesmo jeito. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo a conta errado? Sim e não. E esse é um ponto crucial nessa disciplina. Eu acho que aqui você vai poder aprender uma coisa muito interessante, porque nas disciplinas de física, geralmente a gente já traz os problemas modelados, moldados para darem certo, tá? Geralmente as coisas dão errado onde? É nos laboratórios de física, né? Quem já fez aí alguma disciplina de física experimental, laboratório, sabe que lá no laboratório, qualquer deslizezinho que você dá, a experiência dá completamente fora, tá? Aqui a gente está tendo o mesmo problema, na verdade. Se você pegar os artigos do Planck, os artigos de vários outros satélites, dados aí, né, da CMB, você vai ver que eles não calculam os multipolos exatamente dessa forma que eu estou usando aqui. O que eles fazem é pegar os dados e fazer o cálculo através de outros algoritmos mais sofisticados. Por que isso? Porque quando a gente pega os dados e vai analisar, esses dados têm ruídos. E esses dados são limitados também. A gente não conseguiu olhar todo o céu, a gente olha regiões do céu e obtém medidas de regiões do céu. Então, os dados, eles têm limitações em quantidade e em qualidade. O ideal seria ter infinitos pontos distribuídos no céu, ter medidas, né, de infinitos pontos no céu e com precisão infinita. Mas isso não existe na vida real. Então, quando a gente tem dados limitados em quantidade e qualidade, a gente precisa usar algoritmos mais sofisticados para analisar esses dados. Precisa usar algoritmos que partem, né, de pressupostos estatísticos, inclusive, para dar mais consistência para esses dados aí, tá bom? Além disso, tem algoritmos
que são mais precisos que outros. Quem já fez cálculo numérico, por exemplo, sabe que uma coisa é integrar uma equação diferencial usando o método de Euler, outra coisa é integrar essa equação diferencial usando o Runge-Kutta. Mesmo o cálculo da integral aqui eu usei o algoritmo de Simpson, mas quem já fez cálculo numérico sabe que o algoritmo de Simpson é um dos mais simples que existe, né? Mais simples que Simpson seria o método do trapézio, dos pontos médios. Mas existem métodos de integração, né, de algoritmos de Gauss e outros que são bem mais precisos do que esse daí. Então a gente aqui tem três limitações, tá? Três limitações que estão fazendo os nossos dados, nosso resultado falhar. Primeira limitação, quantidade de dados. A nossa curva de autocorrelação ela tem um certo número de pontos e ela precisaria ter mais pontos. Qualidade dos dados, a gente tem ruídos ali naqueles dados, eles não são exatamente precisos. E limitação de algoritmo. A gente está usando o algoritmo numérico que é praticamente zero. A gente pegou a definição do polinômio de Legendre, da transformada, e aplicou. Só que quando a gente quiser fazer com mais precisão, a gente precisa trabalhar, precisa pegar outros algoritmos. Só que tudo isso foge ao escopo desse curso. Para provar para você que a gente está tendo essas limitações, eu fiz o seguinte. Eu peguei e fiz essa conta, procurei um resultado que fosse analítico, que a gente pudesse ter o resultado exato para comparar com o nosso programa, para ver se o nosso programa aqui está certo ou está errado. Então eu fiz o seguinte, eu peguei uma função, que é uma função muito simples, que é uma função degrau. A f de x igual a menos 1 se ele está no lado negativo e 1 se ele está no lado positivo. Então é uma funçãozinha degrau, assim, tá? De um lado é tudo negativo, menos 1, do outro lado é tudo 1. Essa função, se você for calcular os polinômios de Legendre, fazer essa transformação que a gente fez, você encontra um resultado analítico, exato, tá? E isso tem nos livros de cálculo aí, tá? E o resultado é esse daqui. A f de x ela pode ser representada por um somatório AK 2k mais 1, né? P de 2k mais 1, tá? Então aqui os P só valores ímpares, tá? Onde AK é dado por essa expressão aqui, né? Cheia de fatoriais, potências e tal, mas é um resultado analítico. Então a gente consegue, para essa função aqui, o resultado exato, ao contrário da autocorrelação, que não tem um resultado analítico, né? E aí a gente vai comparar, vou comparar com vocês o programa que eu mostrei agora, fazendo essa conta aqui, para a gente ver essas duas limitações, tá? Então as limitações aqui estão no programa 11b. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos olhar essa função degrau aí, que eu mostrei para vocês. Eu já vou falar desses números aqui, que são os parâmetros experimentais, mas antes, deixa eu só... Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, eu vou comentar aqui essa parte do programa e depois a gente descomenta a outra parte aqui, tá? Então eu comentei esses três pedaços, você pode comentar aí também, tá? Análise de multipolos e essa parte aqui, ó, dos gráficos. Eu deixei esse pedacinho aqui que faz o gráfico lá. Eu quero mostrar primeiro para vocês, é o programa 11b. Eu quero mostrar primeiro para vocês a função degrau. A função degrau é essa daqui, olha só. Como eu disse para vocês, é uma função bastante simples. Ela é menos 1 no lado negativo do x, de menos 1 até 0. Ela dá um salto, por isso ela chama função degrau. E ela é 1 do lado positivo do x, tá bom? Essa é a função degrau. Só que, como eu disse para vocês, do ponto de vista experimental, a gente nunca tem uma função exatamente assim. A função experimental, ela tem uma quantidade de dados limitada e uma qualidade limitada também. Então, a quantidade eu estou representando por esses números aqui, olha. Eu posso botar, ó, número de pontos, 20 pontos só. Então, a minha função, ela não é amostrada em infinitos pontos aqui. Ela é uma função amostrada em 20 posições apenas. É como se a gente tivesse feito 20 medidas, né? 20 medidas angulares apenas para o cálculo da autocorrelação. Ela já até dá uma suavizada na cara de degrau dela, ela não tem isso aí. Mas além disso, essas medidas estão muito perfeitas. Todas elas deram menos 1 de um lado e 1 do outro. E não é assim que acontece na natureza. Na natureza, tem um certo erro experimental nos dados, que está representado por esse erro ali, 0,2. Então,
vai representar o erro em valores absolutos, né? Porque a função é menos 1 em 1, então 0, 2 ela vai, né, jogar números aleatoriamente, vai jogar para cima e para baixo. Então a minha função, que era um degrau perfeito, ela não é nem mais um degrau, ela é suavizada e ela ainda oscila, tá? Isso daqui é a física real, isso é a física do físico que realmente vai fazer medidas e tentar interpretar as medidas. A nossa função de autocorrelação sofre desses dois problemas, a quantidade de dados e a precisão. Então vamos fazer o seguinte, nós pegamos uma função analítica, a função degrau, que a gente tem a resposta analítica, e deterioramos. A gente colocou ela numa condição de função experimental, tá? Só por curiosidade, você pode brincar aqui, aumentar o número de pontos. Quanto mais pontos, melhor vai ser os resultados, porque significa que a gente tomou mais medidas. E você pode diminuir o erro experimental. Quanto menor for o erro experimental, significa que melhores são aquelas tuas medidas, tá bom? Só para quem tem curiosidade de saber como é que eu implementei essa função, é bem simples, eu calculei x em n posições, aqui entre menos 1 e 1. Depois eu fiz a função degrau, calculando o valor do x e dividindo pelo módulo dele. Então, x dividido por módulo de x vai dar menos 1 do lado negativo e 1 do lado positivo. E a grande jogada aqui é colocar o erro. Para o erro, eu fiz uma distribuição randômica, que tem uma distribuição normal, tá? Gaussiana. Para quem já estudou estatística, vai saber o que é função normal ou função gaussiana. Mas para quem não estudou, não quero entrar nesses detalhes porque eles não são muito importantes aqui. Mas a gente vai basicamente pegar os pontos e mexer eles aleatoriamente. Então, em torno da média é 0, ou seja, eu vou pegar, se é 1, eu vou jogar valores aleatórios em torno ali, né? E vamos fazer essa conta. Depois eu faço o gráfico da função original. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa função original que a gente encontrou, né, que não é analítica, é dos dados, e nós vamos fazer aquela análise de multipolos, vamos pegar essa função e vamos calcular, vamos fazer a transformada dessa função ali, tá bom? Então, a gente, a hora que for fazer essa transformada, a gente pode ver se a nossa função representa bem esses dados que a gente tem, olha. Então a função original são os pontinhos, né? Ligados por uma linha azul sólida, que você está vendo aqui. Aqui as funções pontilhadas é a mesma coisa que a gente fez antes, na outra aula. A gente fez a transformada dos coeficientes e tentou recalcular a função, ou seja, por esse gráfico aqui, olha, essa função, a função original que a gente tem, ela tem que ser igual a esse somatório, tá? Quando a gente calcula os coeficientes assim. Então, o f original é pontinhos azuis ligados por linha sólida. O somatório são as linhas tracejadas, as duas coisas devem ser iguais. Esse somatório vai até o infinito, a gente não calcula até o infinito, trunca, para num certo ponto, num certo número de pontos, né? Então, o que acontece aqui, ó, se eu usar 30 termos, eu vou ter a funçãozinha roxa. Ela tem uma cara de função degrau, mas ela não é exatamente uma função degrau. A gente pode perceber que a coisa vai melhorar bastante aumentando o número de pontos e diminuindo o erro. É isso que eu quero que você entenda. Então vamos aumentar, em vez de 20 pontos, vamos usar 200 pontos. Você vai ver que já melhora. Ó, a minha função, olha, ela já não é mais um monte de dentezinhos meio doidos, mas já tem uma cara de função degrau, ó, essa vermelha aqui, né? A função roxa também tem uma cara de função degrau. Vou até diminuir, tem muita função ali aparecendo. Eu vou botar menos funções aqui, tá? Vou botar módulo 15. Vamos usar 2.000 pontos. Nossa, é um monte de medidas. Vamos ver como é que fica. Se eu usar 2.000 pontos, veja que a minha função já está com uma cara bem mais parecida com a função degrau. Só que ainda tem muito ruído, tá vendo que os pontos oscilam? Há muita incerteza nesses pontos. Vamos diminuir em 10 vezes o erro, fazer o erro ficar 10 vezes menor. Fazendo o erro ficar 10 vezes menor, a minha função vai ficando cada vez mais parecida com a função degrau, né, os meus dados, e a minha transformada também vai ficando boa, também vai ficando parecida. Vamos dar uma avacalhada geral aqui, que é ter um resultado quase perfeito, ó. Quando eu tenho um resultado quase perfeito, melhora muito o meu resultado aqui, ó, tá? Eu poderia ter ordens maiores aqui também. Ao invés de fazer só para 30,
né, 30 pontos, eu poderia fazer para bem mais pontos aqui. Bem mais pontos. Vai demorar um pouquinho mais para processar, mas o meu resultado vai melhorar bastante. Olha que beleza que ficou meu resultado. Então, se eu fizer a expansão em série usando 300 termos da minha série, a minha função, olha, ela descreve muito melhor os meus resultados aqui. Eu posso até dar um zoom aqui, ó. Pegar um pedacinho, ó, ela vai descrevendo bem. Ela tem problemas sempre nos finais aqui. Isso aqui é um problema clássico, tá? Dessa função degrau, mas ela descreve muito bem, tá? Então, é aquilo que eu disse para vocês. Quanto melhor a qualidade dos teus dados, melhor a descrição que você vai ter. Então, se a gente vai mais perto do mundo real, as coisas pioram bastante. Agora vamos fazer um outro gráfico, que é para a gente entender como essa deteriorização dos resultados afeta as potências. Porque eu só mostrei a função que está sendo encontrada, mas a gente agora, na CMB, quer olhar o gráfico das potências, né? Então, quando eu fizer o gráfico das potências, que está aqui, olha, a gente fica chocado. Com dados ruins, que é esses dados aqui originais que a gente tinha, olha, o resultado que a gente encontrou para os ANs em função do N não tem nada a ver com a solução exata. Essa expressão aqui, olha, da solução exata, essa expressãozinha está sendo graficada em vermelho aqui, ó. Azul deveria estar caindo em cima da vermelha, e está bem longe. Tá bem longe, não tem nada a ver. Então parece que o nosso programa está completamente errado. Eu poderia até mandar ele fazer mais pontos aqui, para a gente, né, que seria aumentar o número de pontos ali na minha expansão em série, para comparar os dois, né? E a gente vê que o azul diverge completamente do vermelho, tá? Que é o que a gente está encontrando lá. A gente queria ter encontrado aquele multipolo da CMB, mas a gente não encontrou nada daquilo. Então o que está acontecendo? Má qualidade dos dados. Vamos aumentar o número de pontos 10 vezes, que você vai ver que já vai melhorar um pouco isso aí, ó. Tá? Então aqui a descrição já ficou melhor, e olha aqui, olha só, melhorou um pouco. Só que olha que interessante, a gente acerta no começo. Tá vendo? Ó? No começo, os primeiros termos da expansão, A0, A1, A2, os primeiros a gente acerta. Depois a gente erra. O que está acontecendo, gente? É que acontece aqui uma coisa de informação. Eu só estou dando 200 pontos de entrada e esses pontos ainda têm erros. Então eu não tenho como encontrar mais do que 200 coeficientes ou centenas de coeficientes corretamente. Eu não tenho essa informação. Se eu não dei a informação para o algoritmo necessária para encontrar a resposta, eu não vou encontrar essa resposta. Para eu ter uma informação, né, de muitos multipolos, eu preciso ter muito dado de entrada. E o erro deteriora a qualidade do dado de entrada. Então, se você dá 200 pontos, mas esses 200 pontos são carregados de erro, é igual a dar 10 pontos, tá? Não adianta. Se eu der mais pontos de entrada, 2.000 pontos de entrada, fechar esse gráfico, e com erro pequeno, a coisa muda completamente de figura. Ó. Aí eu já estou vendo que eu acerto muito mais, muito mais. Olha aqui a curva, ó. Olha como eu acerto bem mais. A partir de um certo número aqui, eu começo a errar, como é previsível, tá? Então começa a aparecer erros na solução numérica, embora no começo eu esteja acertando bem. Então, apesar de eu descrever aparentemente bem a função, eu ainda estou encontrando muitos erros. E a gente pode aumentar o número de pontos, diminuir o erro, e você vai ver que só vai tendendo a melhorar a situação aqui, tá? Cada vez mais a gente acerta mais esse gráfico, ó. Tá vendo, ó? Então o gráfico aqui vai acertando cada vez mais. Aqui eu estou fazendo até 300. Se eu ampliar, mais para frente eu também vou errar a solução exata da numérica, tá bom? Então o que você pode perceber no final é que esse N e esse E, número de pontos e erro dos pontos, eles estão atrelados. Se você aumentar muito o número de pontos, mas tiver um erro enorme, é igual não ter tantos pontos, porque há muita incerteza, você não dá muita precisão para o algoritmo. Se você tiver um erro muito pequeno, mesmo que você tenha menos pontos, ó, vamos avacalhar, vamos botar um erro 0 aqui e vamos ver o que acontece com 200 pontos. Mesmo que você tenha um erro pequeno, você já
um número pequeno de pontos, né, só 200 pontos, você já consegue acertar mais. Mas você não vai acertar muita coisa, tá? Você vai acertar até um certo valor aqui, depois você começa a errar, porque não há informação, não tem como você dar 200 pontos de entrada e querer fazer uma expansão em série lá e recuperar 300 termos da expansão em série, tá? Então é isso que está acontecendo no nosso programa, a gente não está conseguindo encontrar a função aqui, né, de autocorrelação, da flutuação de temperatura, porque a gente está com uma limitação, a gente não analisou os dados da forma mais, digamos assim, favorável possível. A gente usou transformações e fórmulas elementares. De novo, fazendo um paralelo com quem já estudou cálculo numérico e tal. A gente está fazendo o cálculo, né, no cálculo numérico seria o equivalente a gente estar calculando uma integral usando o método do trapézio, o método dos pontos médios, ainda mais básico. E enquanto a gente pode pegar aquela integral e integrar ela com um método de Gauss, um outro método mais preciso ainda, tá? Então aqui, para a gente poder fazer direito essa conta, nós precisaríamos entrar demais na matemática da análise da CMB. E aí fugiria do escopo desse curso, que é um curso introdutório. Mas eu acho que mesmo essa falha foi interessante para você aprender bastante aí sobre limitações experimentais, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer a análise dessa função aqui. Então a gente entendeu aqui como chega aqui, pelo menos em princípio a gente entendeu bem como chega. A gente entendeu as limitações, as dificuldades para calcular isso daqui. Agora vamos entender fisicamente o que isso aqui significa, tá bom? Um abraço, pessoal.